Olá, pessoas! Vamos dar continuidade às cartas ciganas do baralho cigano, né? São 36 cartas, vamos hoje chegar à carta número 17, tá bom? Bom, com relação à carta do urso, essa carta, ela é uma carta também polêmica, tá? Porque existem pessoas que consideram ela uma carta extremamente negativa, todos os viés negativos, né? Ela é realmente associada ao não, tá? Ela responde não às nossas perguntas, porque é uma carta um pouco densa, um pouco pesada, tá? O que acontece? Esse urso, ele traz um pouco a ideia aí de domínio, né? De querer abraçar tudo e a todos, sem perguntar, né? Chegando, é o dono do lugar, o dono do espaço, é quem quer dominar aqueles espaços, né? Então, essa pessoa, às vezes, às vezes representa uma pessoa que quer dominar dessa forma, então ela traz um pouco essa energia negativa. Porém, nós temos que pensar, né, que a carta por si só, ela carrega outras informações, né? A carta número 15 do baralho cigano, ela representa a carta 10 de paus do baralho comum. Quando a gente vai olhar para o 10 de paus, ele fala de coisas boas, de coisas positivas até certo ponto, né? Por isso que muitas pessoas associam a outras questões a carta do urso, não somente ao lado negativo, né? Tem pessoas que consideram, por exemplo, esse urso, ele amigo traiçoeiro, sempre olham para ele como um amigo falso. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo realmente como um amigo que quer realmente dominar a amizade, por exemplo, ou dentro de um relacionamento, uma pessoa ciumenta, possessiva, que quer dominar aquele relacionamento, né? Quer abraçar quem está com ele. Então, assim, né? Então, aí que tá, né? Tem pessoas que olham para esse urso com um olhar de mãe, uma mãe protetora, né? Que tá ligada àquela carta 10 de paus, né? Associada a ela. Então, o que eu faço, tá? O que é importante? Primeiro, vocês precisam saber todas as possíveis interpretações dessa carta. É interessante conhecer como que cada escola enxerga esse urso. Em Portugal se enxerga de uma forma, na França, onde nasceu de alguma forma, né, o baralho cigano, assim como a gente conhece hoje, ele nasceu, né, na França, ele se difundiu muito rápido também na Alemanha. Existe o método alemão também, escola alemã. E existe a escola brasileira, então o que é importante? Você vai olhar, depois que você souber todos os significados, né, o que todas as escolas fazem, primeiro, aí sim, tu vai escolher uma escola para seguir. Tu vai olhar para a tua carta e vai pensar o que essa carta significa para mim, o que eu consigo sentir dela. A espiritualidade que de alguma forma age sobre o teu baralho, a partir do momento em que tu vira essa carta, eles vão entender como tu enxerga isso, tá? Como tu vai interpretar essa mensagem para aquele consulente. Então, é importante que tu traga as tuas impressões dessa carta. Se essa carta te traz apenas algo negativo, um amigo traiçoeiro, bom, aí tu vai associar a isso. Mas é importante saber que em outras escolas se enxerga para ele de uma forma diferente. E eu gosto muito de olhar para a forma como lá na França ele era visto, ou na Alemanha, né, onde se difundiu um pouco mais. Na Alemanha já era visto de forma diferente, né? E tinha outras pessoas também que, né, que estudavam, que também criaram seus baralhos baseados no Petit Lenormand, só que aí com interpretações diferentes, tá? Mas isso muito associado a essa carta e ao significado da carta do baralho comum, a 10 de paus, tá? Que a gente não pode esquecer que tem todo um simbolismo por trás dessa carta. Ela não representa somente o urso. Ela traz outros símbolos nela. O número 15, ela traz o símbolo do número 10, né? E do naipe de paus, tá bom? Por isso que por isso que em cada tema que a gente analisa as cartas ela muda o significado de acordo com o que a gente está perguntando, né? Por isso que eu sou um pouco contra combinações, né? O que significa o urso com a cegonha? Ah, é uma pessoa ciumenta, né? Uma pessoa aí do teu convívio que vai te trazer alguma novidade, né?
Ou uma pessoa que é muito ciumenta, ela vai mudar o comportamento dela? Deve vir um amigo traiçoeiro aí vai se aproximar de ti. Entende? É que tem pessoas que trazem essas combinações prontas. Só que se tu não faz uma pergunta sobre amizade, não tem como ele estar te falando de um amigo traiçoeiro. Vocês conseguem entender? Por isso que em cada tema, em cada pergunta, as cartas vão trazer significados diferentes. É muito complicado fazer combinações. Decorar combinações, eu não aconselho vocês que estão começando e nem quem já está há mais tempo, tá? Não acho a melhor forma decorar combinações, porque, por exemplo, tem essa clássica, né? Aqui, da gravidez. Veio a cegonha, cegonha com sol, por exemplo. É gravidez. Cegonha com lua, gravidez. Cegonha com criança, gravidez. Ok, só que se tu não pergunta sobre gravidez e sai a cegonha e a carta da criança, o que tu vai responder para o consulente? Gravidez. Vai surgir alguém grávida, né? Uma pessoa grávida aí ao teu redor. Não, gente, por isso que combinações é muito complicado. É importante tu saber que a carta da cegonha e a carta da criança pode indicar uma tendência a uma gravidez, mas ela não pode ser sempre uma gravidez. Então, por isso que a combinação de cegonha com criança não quer dizer nada. O que importa é a pergunta feita, tá? A forma como a gente perguntou. Não adianta tu falar que essa combinação significa isso se tu não sabe a pergunta que vai ser feita, tá bom? Então, para cada pergunta, a gente não tem como fazer um manual com todas as perguntas possíveis e imagináveis, né? Para que as combinações possam realmente fazer sentido, tá bom? Numa live eu falo um pouquinho mais disso, tá? Se vocês quiserem. Vamos lá. Aqui só enrolei até agora. Não enrolei não, são informações importantes, né? Que eu espero que vocês não pulem. Dei bastante informações importantes até agora, tá bom? Vamos lá. O urso, ele responde não às nossas perguntas. Ele fala de força, de domínio, abraçar a tudo e a todos. Mais uma coisa, tá? Além do significado da carta do urso. Sempre que eu trago aqui para vocês, eu acho, quando eu digo para vocês que depende da pergunta feita, depende das cartas ao redor, eu estou dizendo, esses significados que eu estou dando, todos eles podem ser associados, não somente um. Por exemplo, eu poderia dizer, para trabalho, ele pode significar chefe, a tua chefia, tá? Ele pode falar, por que chefia? Porque é quem domina aquele espaço, é quem detém o poder naquele espaço, né? Porque o urso fala de possessividade. Vocês entendem que, por isso que é importante, eu acho que essa forma como eu tento passar para vocês o significado das cartas é da forma mais ampla possível, tá? Para que vocês não fiquem apenas com as palavras-chave, ciúmes, traição, possessividade, entende? Por isso que eu falo bastante, tá bom? Por isso que eu não consigo falar para vocês só meia dúzia de palavras, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Já falei da possessividade, né? Quem quer abraçar tudo e todos naquele local. Fala de não é de um ciúmes básico, né? É um ciúmes excessivo, tá bom? No teu trabalho ele vai falar sim do teu chefe, de quem detém o poder, de quem quer tomar aquele espaço no trabalho. Quando a gente fala de família, essa carta representa a mãe, né? Porque a mãe também é aquela que quer abraçar a todos, né? Na maioria dos casos, né? E com relação à carta 10 de paus, né? Fala de renovação, de boa sorte, de novos começos, mas sempre com muito trabalho. Sempre são obrigações excessivas para que tu consiga, né, ter essa boa sorte, tu vai precisar trabalhar muito. É aceitar as tuas responsabilidades, né? Porque é com elas que tu vai chegar ali no crescimento que tu tanto espera, no caminho que tu tá buscando, né? Provavelmente vai ser um caminho aí um pouco sacrificante, mas tu vai alcançar, tá bom? Nossa, falei muito tempo dessa carta. Vamos lá. Carta das Estrelas. Essa carta é muito bonita. Eu amo essa carta, uma das mais bonitas do baralho, né? Para mim é o Sol. O Sol é a melhor carta do baralho, mas essa aqui também é uma carta muito bonita.
Para mim, ela sempre representa a nossa espiritualidade. Quando a gente vai analisar na mesa real, eu sempre olho para essa carta para analisar a espiritualidade daquela pessoa, tá bom? Ela fala de proteção, né? Do momento que tu está sendo protegida. Fala de realizações em todas as áreas, né? Os teus sonhos se concretizando. Fala de esperança, fala de brilho pessoal, de êxito. Sonho, vamos dizer assim, quer passar num concurso público, por exemplo, tá? A partir do momento que vem essa carta, eu já digo, olha, são sonhos se realizando, né? É êxito, é merecimento, tá bom? É uma carta que responde sim às nossas perguntas, fala dos nossos sonhos, fala também de idealizações, né? Fala daquilo que a gente projeta, né? Aquilo que a gente espera dos outros, por exemplo, né? Dentro de uma pergunta relacionada, né, a amor, por exemplo, essa carta ela pode estar indicando ali que tu quer uma pessoa que tu idealizou, tu tá em busca, tu espera dela as coisas que tu idealizou que ela faria, coisas que tu espera que o teu parceiro faça, mas que não necessariamente é o que ele vai fazer, porque ele não é daquela forma perfeita, que normalmente quando a gente idealiza o perfeito, né, o que a gente procura no outro, mas não necessariamente aquele outro vai te trazer aquilo que tu quer, né? Essa carta ela fala um pouquinho disso também, de ilusão, né? Às vezes tu acaba te iludindo pelo que tu idealizou, tá bom? Essa carta é muito legal, assim. Esse seria o lado negativo dessa carta, tá? Quando a gente fala aí de idealização e ilusão, tá bom? Acho que é isso, de negativo, né? Com relação ao baralho, à cartomancia, né, comum e o baralho comum, ela representa o 6 de copas. É uma carta muito, muito legal, ela fala de harmonia, de sucesso. Quando tu tá precisando de ajuda, né, tu pode contar com a ajuda de outras pessoas. Fala de prazeres também, então é uma carta extremamente positiva, tá? Tanto o símbolo da estrela quanto o símbolo do baralho comum. Carta da cegonha. Ah, essa carta, né, gente? Ela é muito famosa, né? As pessoas olham ela, meu Deus, vem um filho aí, vem uma criança, Senhor, meu Pai. Não necessariamente, tá bom? É muito importante ter isso em mente. A cegonha, ela representa mudanças, por quê? Uma gravidez na vida de qualquer pessoa traz mudanças, novidades, né? Então, as duas palavras-chave dessa carta é novidade e mudança. E o que uma criança traz na vida das pessoas? Exatamente isso, tá bom? Né? E claro, por causa da lenda também, mas não necessariamente ela represente apenas isso, né? E quando tem realmente uma gravidez, quando ela traz um bebê, né, segundo a lenda, te traz novidades e mudanças na tua vida. Isso com relação à gravidez, tá? É importante o quê? Ela não vai te responder sobre gravidez se tu não perguntar. Então, se tu perguntar sobre o teu trabalho, vem a carta da criança, a carta cegonha, não é alguém grávida no teu trabalho. Entende? O baralho cegonha vai te responder o que tu perguntar. E outra, né? Ninguém não tem motivo para perguntar. Fulaninha lá do meu trabalho tá grávida? Não, eu não, mas eu nem pensar abrir o meu baralho para esse tipo de coisa, para esse tipo de pergunta. É como se fosse uma fofoca. Tu quer saber que o baralho te conte algo que não te diz respeito, é sobre outra pessoa. Então, jamais pergunte da vida dos outros, né? Para o baralho cigano. Isso tanto para quem é consulente como para quem é cartomancista. Na verdade, essa é a minha forma de trabalhar, né? Se vocês deixam ou permitem que as pessoas perguntem sobre terceiros, essa é a forma como vocês trabalham e se vem dando certo, por favor, né? Não é nesse sentido que eu falo. Mas cada um age da forma como achar melhor também, né? Cada um se responsabiliza pelas suas atividades e atitudes, enfim. Mas eu não gosto, não faço esse tipo de pergunta pro meu baralho, tá bom? Então, vamos lá. Cegonha, fala de mudanças, de novidades, de movimento, fala de fertilidade também, quando a gente está falando de saúde, né? Pode não falar necessariamente de uma gravidez, mas sim de uma tendência muito grande, muito alta à gravidez, né? Devido à fertilidade.
ela responde sim às nossas perguntas. E quando a gente vai olhar para a carta, ela representa a rainha de copas, né? Tem uma figura da corte ali. Já falei e vou repetir, né? Eu não trago para vocês as características físicas, porque eu não acredito nessas características físicas. Eu acho um absurdo, né? Tudo que envolve isso. Primeiro, porque porque isso pode acabar interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa. A forma como ela recebe, né, o que a gente fala, nos diz respeito também. Então a gente não tem que tentar não, né, atrapalhar o mínimo possível, né? Aqui, por exemplo, tem pessoas que dizem que essa carta se refere a uma pessoa de pele branca, de pele clara, morena, né, morena clara. Gente, que morena é essa? Que morena clara, que pessoa clara, que tom de pele. Nós estamos no Brasil, um país totalmente, tantas etnias diferentes, é um absurdo falar sobre tom de pele, tá? Até porque existe aí uma construção totalmente elitista, racista, né? Quando a gente fala aí dessa questão de cartas da corte, né? Porque tem muitas pessoas que associam pessoas negras à carta, ao naipe de paus. Isso para mim é um absurdo, tá? Porque carta de paus representava ali a plebe naquele, né, naquele contexto em que as cartas foram criadas, foram desenhadas. Então, mas é assim, né? Para mim, tudo que foi construído pode ser desconstruído também. E para mim, essa é uma das minhas missões aqui comigo, né? Comigo, não com geral, mas comigo. Desconstruir o que eu não acho legal, tá bom? Então, eu não falo de características físicas. Mas essa mulher representa uma pessoa madura, uma pessoa não necessariamente mais velha, mas madura, com sentimentos muito mais emocionais, uma pessoa prudente, bondosa. Se a gente pensar no naipe de copas, né, ele fala das nossas emoções. Então essa pessoa ela consegue ter empatia pelas outras, ela reflete, né, porque as emoções também estão ligadas ao elemento água, né? E nosso corpo, a maior parte é de água. É por isso que quando nós choramos, nós estamos com algum tipo de emoção. Por isso que a carta da água tem tudo. Por isso que o elemento água tem a ver com o elemento das emoções, tá bom? As coisas estão todas relacionadas. E uma mulher com essa característica aqui de copas, é uma mulher emotiva, é uma mulher que se entrega às emoções, que protege, tá bom? Essa é uma das figuras femininas que traz mais feminilidades. Aqui esse vídeo eu acho que vai ficar muito grande, eu não vou conseguir trazer para vocês, né, aquele que eu sempre gosto de fazer um joguinho aqui após, com as cartas que a gente já utilizou, né, do 1, da carta número 1 à carta número 17. Eu vou ver como é que fica esse vídeo aqui. Se eu conseguir fazer agora, eu já subo 2 vídeos ainda hoje, tá? Mas eu não vou dar certeza, tá? Um abraço a todos. Curtam, compartilhem. Vou compartilhar com vocês algo muito interessante que acontece comigo, tá? A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas, por isso que a gente pede bastante, né? A gente tá sempre chorando. Curta, compartilha, se inscreve no meu canal. Para quem é inscrito, até pode parecer estranho a gente pedir para se inscrever, mas a maioria não é inscrita e eu vou mostrar aqui para vocês depois, tá bom? Muita luz, muito sucesso, muitas realizações para todos.